Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. No livro do Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler do primeiro verso ao verso 7. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Esta semana que passou, eu, o pastor Natinha, o pastor Valdemar, estivemos em Pontal do Paraná, Praia de Leste, Associação Banestado, participando do 10º encontro de pastores do Instituto Pai, onde eu tive também o privilégio de pregar. Fiz 4 mensagens nos 3 dias em que estivemos reunidos. E além de mim, houve também vários outros preletores: Silmar Coelho, Jorge Linhares, JB Carvalho, pastor Naamã Mendes e o pastor Hernandes Dias Lopes, que pastoreou por 27 anos a IPB em Vitória e hoje está morando em São Paulo e trabalhando em Campinas com o Ministério Luz para o Caminho. E ouvir o pastor Hernandes é sempre um privilégio indescritível. Pastor Hernandes é um dos grandes pregadores que a nossa nação conhece e pode ver em atividade. E ele sempre faz mensagens poderosíssimas, profundas e com uma aplicação prática muito especial. E esse ano ele fez 2 mensagens, uma na vida de Elias e outra no livro de Apocalipse. E numa única mensagem ele conseguiu pregar quase que a respeito das 7 cartas enviadas às 7 igrejas no livro do Apocalipse. Aquelas mensagens que eu quero receber o CD para ouvir talvez umas 15 vezes. A quantidade de informações, de ensino. Tocou muito meu coração e tocou muito o coração de todos os que ali estavam. E ao final daquele tempo de muito quebrantamento, e nós decidimos, entendendo que era uma orientação de Deus, trabalhar no livro do Apocalipse essas cartas que foram enviadas para as igrejas da Ásia Menor. E eu queria introduzir essa nossa reflexão nesta primeira carta destinada à igreja em Éfeso, falando um pouquinho sobre essa cidade chamada Éfeso, que foi das grandes cidades do mundo antigo, do Império Romano, sobretudo na época da igreja nascente. Éfeso, nesse período, era a 2ª maior cidade do Império, perdia apenas para Roma, com uma população que girava em torno de 200 a 250 mil habitantes. Para os padrões daquela época, era muita gente. A cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, porque em Éfeso ficava o porto que fazia fluir a atividade comercial de toda a Ásia Menor. Alguns historiadores chamaram Éfeso de luz da Ásia, porque o comércio de todas as cidades era abastecido pelo porto que estava em Éfeso, e muito dinheiro ficava em Éfeso. Para você ter uma ideia da opulência da cidade,
Em Éfeso foi construído um teatro que comportava algo em torno de 25 mil espectadores. Nos dias de hoje, uma obra para 30 mil pessoas é uma grande obra. E Éfeso tinha um teatro que tinha lugar para 25 mil espectadores. Uma cidade rica, uma cidade grande, uma cidade rica. Mas também uma cidade idólatra. Uma cidade onde o paganismo dominava, onde a devoção às divindades gregas dominava, e era uma cidade que se considerava guardiã da imagem da deusa Ártemis, ou Diana, como era conhecida entre os romanos. Uma deusa que era uma espécie de padroeira da cidade. O templo dedicado à deusa Ártemis era gigantesco também, feito de material raro, precioso, e recebia visitantes de todas as cidades, de todas as nações daquela região. As pessoas saíam das suas terras para irem oferecer sacrifícios à deusa Ártemis, que também mantinha muitas prostitutas cultuais para participar das ofertas e dos sacrifícios, o que gerava em Éfeso um aumento, uma intensificação absurda da imoralidade. Em Éfeso, a imoralidade, principalmente sexual, era muito comum. E foi só na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo passou por Éfeso a primeira vez, podendo ficar ali apenas 3 meses pregando na sinagoga dos judeus. Mas foi um período profundo. E quando ele estava para se despedir, os membros daquela sinagoga pediram que ele ficasse um tempo mais. Razão pela qual ele acabou dizendo que, se Deus permitisse, ele voltaria. Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele voltou a Éfeso. E aí voltou para ficar 3 anos na cidade. E esses 3 anos foram extraordinários. Ele começou na sinagoga outra vez, ficou 3 meses. Mas depois os membros da sinagoga estavam divididos entre os que criam e os que não criam na mensagem dele, e ele julgou que estava insustentável permanecer ali. Foi para a escola de Tirano, uma escola de filosofia da época, e lá pregava o evangelho e ficou ali pregando por 2 anos. Nesse período, muitos milagres aconteceram por intermédio do apóstolo Paulo. O livro de Atos chega a dizer que as pessoas traziam seus enfermos, endemoniados, para Paulo curar, libertar, e até o lenço de Paulo era usado para curar pessoas que estavam longe. As pessoas vinham onde Paulo estava, pegavam o lenço de Paulo, levavam até os enfermos e os enfermos eram curados. O ministério de Paulo ganhou desdobramentos inimagináveis. Multidões queriam ouvir a mensagem do evangelho. Os discípulos se multiplicavam em Éfeso. O apóstolo Paulo começou a ter imitadores em Éfeso. Uma história curiosa aconteceu envolvendo 7 homens que encontraram um endemoniado. E aí um deles apontou o dedo para o endemoniado e disse: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, nós expulsamos você. O demônio respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas vocês, eu não faço ideia de quem sejam. E o endemoniado deu uma surra nos 7, que fez com que eles voltassem nus para a sua casa. Só que isso fez com que Paulo fosse alçado a categorias ainda mais elevadas. Porque aí as pessoas perceberam que não era qualquer um que podia fazer o que ele fazia. Só por meio de um profundo relacionamento com Deus e no poder do Espírito. Mais gente se converteu. E aí você sabe como são as coisas. Todo avivamento acaba sendo seguido de uma perseguição. E não demorou muito para a perseguição se levantar. Por quê? Porque como a cidade de Éfeso girava, de certo modo, em torno do templo de Ártemis, as conversões dos efésios começaram a enfraquecer o comércio ligado ao templo de Ártemis. As pessoas pararam de comprar imagens, por exemplo. Artefatos, por exemplo. E aí um sujeito chamado Demétrio se levantou, reuniu os artífices de Éfeso e começou a propor uma revolta contra os cristãos. E foi uma confusão.
Essa revolta foi parar no teatro de Éfeso. Gente gritando de um lado, tentando se explicar de outro. Ninguém deixou o apóstolo Paulo aparecer por lá. Alguém mandou um recado para ele dizendo: não venha para o teatro porque vão matar você. Demétrio dizia para os artífices: se esse homem continuar evangelizando nossa cidade, nós vamos perder a nossa profissão. E os efésios gritavam no teatro: grande é a deusa Artemis dos Efésios. E demorou para que a confusão cessasse, mas a perseguição não cessou, continuou. O apóstolo ficou 3 anos ao todo em Éfeso, fez outras viagens missionárias, o tempo foi passando. Ele escreveu aos Efésios uma carta que nós temos no Novo Testamento, uma carta belíssima. E você sabe que a história do apóstolo Paulo termina em Roma, numa prisão domiciliar. É o último relato que o livro de Atos nos faz. Paulo preso em Roma por volta do ano 62 depois de Cristo. Nero, nessa época, já era um imperador romano. E aconteceu que, em 64, Nero surtou. Ele já não era muito bom da cabeça. Se achava muito mais do que uma pessoa normal. E movido por uma loucura que ninguém conseguiu conter, Nero não só matou membros do Senado, seu conselheiro Sêneca e tantas outras pessoas que compunham a sua corte imperial, como ainda numa noite incendiou Roma, quase que a cidade inteira. Centenas de bairros, vilarejos foram totalmente destruídos, muita gente morreu, só que as chamas não atingiram boa parte das concentrações de moradias judaicas e cristãs. E aí não foi difícil para Nero colocar a culpa do incêndio nos judeus e cristãos. E quando ele colocou a culpa nos judeus e cristãos, desencadeou-se uma revolta, uma perseguição sem precedentes contra judeus e cristãos em toda Roma. No ano 70, sob as ordens de Tito e já debaixo do império de Vespasiano, os exércitos romanos entraram em Jerusalém e iniciaram a maior diáspora da história de Israel, que foi terminar com a organização do Estado israelense em 1948. Cristãos também foram mortos. Nesse período foi inaugurado o Coliseu. E na inauguração do Coliseu, 10.000 cristãos foram assassinados. Queimados vivos, entregues a leões, eram enrolados em carne para que os cães pudessem comer os cristãos que eram jogados na arena. A maioria dos apóstolos já havia morrido. Pedro já havia sido martirizado por volta do ano 64, Tiago no ano 67, o apóstolo Paulo mais ou menos por aí também. E a igreja estava sofrendo brutalmente. Quando assumiu o imperador Domiciano, já no final da década de 80 do primeiro século, o único apóstolo vivo era João. E ele foi preso, exilado numa ilha chamada Pátimos. E todas as portas do evangelho estavam fechadas. Mas eu aprendi lá em Praia de Leste que quando todas as portas humanas para o evangelho estão fechadas, Deus abre as janelas do céu. E quando João estava em Pátimos, Deus lhe deu uma visão. João estava exilado por causa do evangelho, ele que havia passado por Éfeso também. E quando ele de repente olha para trás, ele vê 7 candeeiros. E no meio dos 7 candeeiros ou candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Linguagem usada pelo profeta Ezequiel. E esse semelhante a um filho de homem tinha cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, uma língua afiada como uma espada de 2 gumes, vestes brancas, seus pés eram como bronze polido, nas suas mãos ou na sua mão direita 7 estrelas. E João teve o esclarecimento da visão. O semelhante ao Filho do Homem é o próprio Jesus. João cai prostrado diante dele.
Os 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 estrelas, na mão direita de Jesus, os 7 anjos das igrejas. Todos os estudiosos desses textos concordam, os melhores estudiosos concordam que os 7 anjos são os 7 pastores das igrejas. E eles estão nas mãos do Senhor Jesus. E Jesus anda no meio das igrejas. Porque a presença de Jesus no meio da igreja é que faz toda a diferença. E pastor só é pastor e líder só é líder se estiver com a sua vida nas mãos de Jesus. Jesus diz para João: o que você vai ver e ouvir, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Por que 7? Havia tantas igrejas na Ásia Menor, na Europa, já no norte da África. Você só entende por que Jesus escolhe 7 igrejas quando você estuda o Evangelho de João. O Evangelho de João é todo dividido a partir do número 7. Por exemplo, você lê o Evangelho de João e descobre que o evangelista narra apenas 7 milagres de Jesus. Ele mesmo diz: Jesus fez tantos milagres que se todos fossem escritos em livro, não haveria livro no mundo inteiro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome. Olha o raciocínio de João. Jesus fez milhares de milagres, mas eu não preciso contar milhares para que você creia. 7 já é o suficiente, porque 7 é o número da perfeição. Indica totalidade, plenitude, completude. Se você não crer com 7 milagres, você não crerá com 8, com 10, com 20, com 100, com 200, com 1 milhão. Quem não crê com 7, não crê com 1000, porque o problema não é a quantidade de narrativa, é a dureza do coração. No Evangelho de João tem 7 controvérsias entre Jesus e os religiosos, 7 encontros didáticos com pessoas com quem ele não faz milagres, mas ensina princípios do Evangelho. Tem 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Veja só como Jesus é maravilhoso. Ele fala uma linguagem que você compreende. Quando ele disse para João: escreva às 7 igrejas, na mente de João estava claro: escrever para 7 igrejas é escrever para todas. Porque se 7 é um número completo, se relatando 7 vezes alguma coisa é o suficiente para que todos entendam, escrever para 7 igrejas é o suficiente, não precisa escrever para todas. O que eu vou escrever para 7 servirão para todas. Por isso que em todas as 7 cartas, o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, diga comigo. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. Em cada carta você tem uma palavra para todos nós. Amém, irmãos? Estamos juntos até aqui? Glória a Deus. Já esqueceu tudo que eu falei até agora? Ou anotou? E aí, João começa a receber a revelação para 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as cartas são muito interessantes. Você, em todas as cartas, vai encontrar 3 coisas. Uma apresentação que Jesus faz de si mesmo, um diagnóstico que Jesus faz da igreja e uma promessa que ele faz para os crentes. Todas as cartas têm essa estrutura geral. Apresentação, diagnóstico, promessa. O nosso texto tem uma apresentação. Veja comigo na sua Bíblia. Primeiro verso. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A autoridade de Jesus está estampada aqui. Da sua presença entre a igreja, do seu cuidado com aqueles que lideram a igreja. Mas eu queria chamar a sua atenção para o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja. Que a princípio é um diagnóstico positivo. Jesus diz 3 coisas maravilhosas sobre essa igreja. Primeiro, Jesus diz que essa igreja trabalha para valer. Uma igreja que tem obras, que tem um trabalho árduo. Veja comigo o versículo 2. Conheço as suas obras, de Jesus. E Jesus sempre conhece a sua igreja.
Conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Uma igreja com mangas arregaçadas, sem preguiça, trabalhadora, dedicada, serva. Como é bom quando uma igreja não tem preguiça e não vê tempo ruim. E o que você precisar dela, ela está disposta a fazer. Segundo, uma igreja cuidadosa com a doutrina. Porque ainda no versículo 2, ela pôs à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram. Descobriu que eram impostores. Como? Pelo ensino. Uma igreja que não ouvia qualquer bobagem e aceitava como se tudo fosse verdade. Não, filtrava. Aqui não é qualquer um que nos fala qualquer coisa, não. Nós conhecemos o ensino, conhecemos a doutrina. Nós ficamos 3 anos bebendo do apóstolo Paulo. Aprendemos com ele. Priscila e Áquila estiveram aqui, foram discipuladores de vários de nós. Apolo passou por Éfeso. Grande Apolo, que talvez, se Martim Lutero estiver certo, é o autor da carta aos Hebreus. Pense a cabeça genial do sujeito que escreveu a carta aos Hebreus. Passou por Éfeso. Uma igreja consistente na sua doutrina, teologia forte, cheia de obras e fiel na doutrina. Mas tem um terceiro elogio aqui. Perseverante na tribulação, verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Veja o que Jesus está dizendo sobre essa igreja. Não é igreja de crente melindroso, não. Não é igreja de crente de açúcar, de papel. Perseguições terríveis estavam se impondo sobre os cristãos, mas essa igreja seguia firme. Trabalhadora, consistente na doutrina e perseverante na luta. Não pode ter problema uma igreja dessa. Se você mudasse para Éfeso, você gostaria de ser membro dessa igreja. O que falar de uma igreja que vive tudo isso? Verso 4. Contra você tem uma coisa. Jesus parece aquelas pessoas que conseguem achar defeito no que não tem. Parece preciosismo. Uma igreja tão trabalhadora, tão firme na doutrina, tão perseverante. O que é que pode haver contra ela? Jesus tem algo contra ela, mas não é preciosismo. E é tão grave o que Jesus tem contra essa igreja, que no versículo 5, segunda parte, ele diz assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se isso que eu tenho contra você não for resolvido, o seu status de igreja simplesmente desaparece. O que Jesus tem contra essa igreja simplesmente coloca essa igreja em risco de deixar de ser igreja. E qual é o problema? Versículo 4. Contra você tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Porque é possível sermos trabalhadores, esforçados e dedicados sem amor. Em nome de reconhecimento, em nome de distração, em nome de reparações, tentativas de minimização da culpa, sem amor. O apóstolo Paulo trabalha essa tese na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz que é possível que alguém doe todos os seus bens para os pobres e dê o seu próprio corpo para ser queimado e não tenha amor. E nada disso valerá. É possível você ser fiel na doutrina, conhece a palavra, responde às perguntas teológicas com a maior facilidade, já leu a Bíblia mais de uma vez, capa a capa, ouviu centenas, milhares de pregações. Uma pessoa com 20 anos de fé, ouviu o quê? No mínimo, 50 pregações no ano? No mínimo. Ao longo de 20 anos são 1000. Mas ninguém se contenta com a palavra uma vez por semana. 2.000 mensagens, livros lidos, conhecimento, informação, consistência, mas sem amor. Abandonou o primeiro amor. Persevera na tribulação, porque tem costa larga, cascuda, aguenta a prova, se apoia nos demais, cada um se ajuda, sem amor. Jesus está falando com uma igreja que abandonou o primeiro amor, que já não tem mais brilho nos olhos,
que quando trabalha fica na dependência da correspondência alheia, que quando lê a palavra já não se deixa tocar, que desenvolve a sua vida cristã mecanicamente, no piloto automático. Porque é possível deixar a vida no piloto automático, você sabe disso. Um casamento pode entrar no piloto automático. O casal está casado há 30 anos. Tem uma família bonita. O marido respeita a esposa respeita o marido. Os filhos são educados, a casa é bem organizada, fazem viagens periódicas. Ela sempre muito bonita, elegante, ele também sempre muito elegante. Mas os olhos de ambos já não brilham quando se olham. E um jovem vai conversar com esse senhor e diz: o senhor acha que eu devo casar? Acho que sim, casamento não é ruim não. Depois que passa uma fase difícil, se ajeita. Aí é melhor ser casado do que viver sozinho, né? O sujeito chama a esposa de minha velha. Mas não tem paixão. Porque aquele brilho do início apagou, aquele fogo esfriou, apagou, arrefeceu, a vida arrefeceu. Não era assim, você entende que não era assim? No começo era diferente. Na vida cristã também. Jesus está falando de uma igreja que abandonou o primeiro amor. Mas no versículo 5 ele diz assim, 3 dicas para você reparar isso. Primeiro, lembre-se de onde caiu. Onde é que foi que alguma coisa mudou e perdeu a graça? Onde é que foi que eu comecei a me relacionar com Deus? O Deus Criador, juiz de vivos e mortos, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em meu lugar. Como se tudo isso não passasse de uma religião fria e sem sentido. Onde é que foi que isso aconteceu comigo? É uma boa coisa para o casamento também. Onde é que foi? Onde é que foi que o casal começou a se afastar? Onde é que foi que de repente entrou água? Estragou? Porque lá atrás era tão gostoso, havia tanto entusiasmo. Relacionamento do casal no começo é tão entusiasmante, é benzinho para cá, benzinho para lá. Vive de pendurado um no outro, na rua, no carro, na igreja. Na igreja o diácono procura pastor e pergunta assim, pastor, o que eu faço quando o casalzinho está esfregando e a frição é tão forte que parece que vai incendiar e... Falei, sei lá, fica com um balde d'água aí. Pegou fogo, joga. Lembra quando você namorava? Nenhum sacrifício era grande o suficiente. Nenhum obstáculo era grande o suficiente. Meu primeiro ano de namoro com a Cristiane, eu fazia tiro de guerra. Entrava às 5h30 da manhã. Acordava 4h30, todo santo dia. Ia para o tiro de guerra, ficava até às 7h30, saía de lá. Passava o dia trabalhando na empresa do meu pai. À noite ia para o cursinho com o 3º ano do colegial. Saía às 11 horas. Para onde eu ia? Ver a Cristiane. Um dia cochilei enquanto a beijava. Memória triste, né? Mas nenhum sacrifício era grande demais. Na fé não foi assim também? Nenhuma vigília era muita. Nenhuma leitura era cansativa. Nenhum evangelismo era difícil. Nenhuma oportunidade era perdida. Mas em algum lugar as coisas mudaram. E o que antes era fogo agora é automático. Jesus diz, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se como você gostava de ler a Bíblia. Lembre-se como você gostava de orar. Lembre-se como você falava do amor do Senhor com uma paixão profunda. Lembre-se como você perdoava mais rapidamente quem ofendia você. Lembre-se como você estava mais aberto, mais pronto. Lembre-se como você era mais tratável. Lembre-se. Segundo, arrependa-se. Porque não é para tratar isso como normal. É assim mesmo. Pastor, quando fui jovem eu era animado, mas sabe como é que é? Coisa de jovem, fogo de palha. O sujeito tem 30 anos na igreja, olha o jovem convertido e diz assim, isso é fogo de palha. Deixa ele passar pelo que eu já passei aqui, ele vai ver só. Então parece que o normal é isso e não aquilo. Uma das histórias do Antigo Testamento que mais me encantam e que às vezes passam despercebidas para nós é a história de Caleb, que já era um octogenário e ainda lutava contra gigantes.
como quando na flor da idade. Caleb lutou com gigantes na velhice, como se ainda estivesse na flor da idade, 85 anos. Por que precisa arrefecer, acomodar? Não quero! Duas experiências que também me tocam da história da igreja. Policarpo, bispo de Esmirna, que será tema da nossa mensagem que vem. 86 anos diante do imperador. O imperador dizendo: Policarpo, considera a tua idade, nega Cristo, vai para casa. Policarpo disse: há 86 anos sirvo a Cristo, Cristo nunca me fez mal, por que eu negaria? Foi queimado vivo. George Miller estava viajando de barco, o navio estava 6 dias atrasado, por causa de complicações durante a viagem. George Miller perderia o compromisso que ele tinha assumido. Foi conversar com o capitão do navio, para perguntar sobre as possibilidades de um navio chegar em tempo. O comandante disse: impossível. George Miller foi para o seu aposento, a sua cabine, e orou ao Senhor. Voltou e disse ao capitão: nós chegaremos no dia e no horário previstos. O capitão riu dele. Nós estamos muito atrasados, mas nós vamos chegar. Não vamos. Você não sabe nada sobre navegação. George Miller respondeu: eu não sei nada sobre navegação, mas eu conheço o meu Deus. Há 57 anos, ele diz, há 57 anos eu conheço o meu Deus, e não houve um único dia nesses 57 anos em que eu não tenha comparecido em audiência diante dele. E no final o navio chegou no dia e no horário previstos. Está cansado de ser crente? Enjoa da brincadeira? Ou você quer pedir hoje que o Espírito Santo reacenda a chama no seu peito? E terceiro, pratique as obras que praticava no princípio. Lembrou? Se arrependeu de ter mudado? Volta. No casamento não é assim? Lembrou de como era? Se arrependeu de ter deixado virar o que virou? Começa de novo. Leva para jantar. Programa uma viagem romântica. Faça uma nova lua de mel. Pastor, estou sem dinheiro. Arruma um hotel em Sarandi. E se você é de Sarandi, me perdoe, por favor. Dá um jeito. Faça um jantar à luz de velas, na sua casa. Cozinhe você, meu irmão. Mande flor. Presente não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade. Você sabe disso. Porque eu e Cristiane tivemos uma fase na nossa vida em que nós dependemos de cesta básica. Mas sempre dá para fazer um cartão diferente no computador. Sempre dá para mandar um torpedo no celular. Sempre dá para surpreender, chegando mais cedo e programando uma noite diferente. Sempre dá. Se vocês se separarem, marido e mulher, vocês vão começar de novo. Sempre vejo, o casal se separa, aí os dois ficam magros, o cara vai para academia. Bom, nem vou falar sobre isso porque com essa barriga eu não tenho moral. Por quê? Porque a reflexão que o sujeito faz é: eu preciso voltar para o mercado, preciso estar em ordem de novo, preciso entrar no páreo outra vez, então preciso me cuidar. Nada contra fazer academia, mas essa é a reflexão. Por que não cuidou antes? Se não quer cuidar do corpo, cuida da alma. Fernando Pessoa, num dos seus poemas, escreveu: já que não posso ser obra de arte no corpo, que seja obra de arte na alma. Sempre dá para recomeçar, irmãos. Sempre dá para pedir perdão por aquilo que está pendurado. Tem alguma coisa pendurada? Peça perdão hoje. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a sua ira. Já se pôs 1 ano sobre a sua ira. Mas não precisa se pôr o sol sobre a sua ira de novo hoje. Em nome de Jesus, comece outra vez. Deus há de abençoar você. E você colherá frutos preciosos dessa decisão. O texto termina, e eu vou terminar, dizendo 2 coisas. Primeiro, que a igreja tem uma coisa boa em favor dela, que ela odeia a obra dos nicolaítas. Ninguém sabe quem eram esses nicolaítas. Alguns dizem que era porque a palavra nicolaíta vem de 2 palavras, não é? Nick escreve como a gente pronuncia ou como a gente lê na marca Nike. N-I-K-E. Nike significa vitória. E Laos, Nikelaos. Laos significa povo.
Então é possível que Nikelaos seja um movimento de gente que quer se sobrepor à população normal. Alguns atribuem ao movimento dos nicolaítas o primeiro movimento de cisão dentro da igreja entre um clero e um laicato. Então era gente separatista, soberba, arrogante, alguma coisa assim. Outros já acham que havia um sujeito chamado Nicolau, que talvez fosse o líder desse movimento e que fosse um movimento de idolatria ou de impureza sexual. Nós não sabemos, ninguém sabe. Mas o que eu gosto desse verso é que a gente não precisa saber do que é que se tratava, ou quem eram esses nicolaítas. Sabe por quê? Porque a chave aqui é que a igreja tem uma coisa boa quando odeia o que Jesus odeia. Porque uma coisa é você abandonar o primeiro amor, outra coisa é amar o que Deus detesta. Entende isso? Porque finalmente esse vai ser o caminho. Você abandona o primeiro amor e termina amando o que Deus odeia. A igreja tem uma coisa boa aí, ela ainda odeia o que Deus odeia. Mas a promessa é que é maravilhosa. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe o que isso significa? Que por melhor que Éfeso era, não era o paraíso. Irmãos, por melhor que Maringá seja, e é uma cidade excelente, não é o paraíso. A gente abandona o primeiro amor porque começa a amar algumas coisas que estão à nossa volta. Quando a gente lembra que a gente não vai ficar aqui, que a vida que a gente quer está nessa árvore, no centro desse paraíso que nós aguardamos, então a gente lembra onde caiu, se arrepende e volta ao começo. Como disse Miqueias, capítulo 2, verso 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso descanso. Quando a gente lembra que não é aqui, a gente desmonta o acampamento, coloca tudo na mochila e continua a caminhada. Porque não será aqui o lugar do nosso descanso. Feche seus olhos por um instante. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.